Boa noite. Estamos no ar com mais um Planeta SPM. Hoje, o tema é Primeiro Comando da Capital, o PCC, que completa, neste ano, 21 anos de existência. O PCC surgiu do futebol. 8 presos com mau comportamento foram transferidos da capital de São Paulo para o Piranhão, em Taubaté. Lá, criaram um time chamado Primeiro Comando da Capital. Diziam que a facção foi criada para combater a opressão dentro das prisões paulistas e também para vingar os presos do massacre do Carandiru. Esta noite está aqui ao meu lado o professor Leonardo Trevisan, graduado em História pela Universidade de São Paulo e doutor em Ciência Política e também pela USP. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, a jornalista Fátima Souza falou em uma de suas matérias que o PCC pode ser considerado um sindicato do crime. O senhor concorda com essa afirmação? Bom, eu não vejo como um sindicato do crime. Sindicato tem uma função bem precisa, que é a função de proteger interesses, né? Interesses que são legais, determinados pela lei. Não é o caso do PCC, né? A função inicial do PCC, que ele normalmente é vendido, eu como jornalista fiz várias matérias sobre isso, trabalhei algumas vezes sobre isso, ele nasceu fruto das condições horríveis que estão nas penitenciárias, especificamente de São Paulo. Mas não pode ser considerado uma questão legal esse direito dos presos a uma qualidade melhor dentro dos presídios? Como associação dos presos, eu acho que isso não seria o primeiro. Teria na história das penitenciárias de São Paulo, se você conversar com algumas pessoas do núcleo de violência da USP, por exemplo, eles vão te contar que o PCC não é o primeiro dessas atitudes de proteção, de formação de grupos de pressão. A função de um sindicato é a função de defender todos os presos, né? Seria mais ou menos isso que poderíamos entender. Eu acho que não é correta a imagem do sindicato, porque o PCC ele protege exclusivamente aos que são afiliados ao PCC, né? Não é uma situação de proteger a todos os presidiários. Pelo contrário, os presidiários que não são afiliados ao PCC são inimigos deles, né? Então, eu acho que a imagem é um pouco difícil de conviver. Agora, por outro lado, é preciso entender que o PCC, de alguma forma, ele nasceu fruto dessas mesmas condições muito ruins do sistema prisional em São Paulo. O problema, na verdade, a questão-chave para a criação do PCC foi o Carandiru, onde 111 presos morreram. Sim. E eles se sentiram ameaçados com essa questão e resolveram tomar uma iniciativa. Mas o senhor acha, por exemplo, que a criação dessa facção conseguiu organizar um pouco melhor a questão dos direitos dos presos dentro dos presídios? Olha, são duas situações completamente diferentes. Uma situação é o direito dos presos em presídios. Se, por exemplo, o PCC organizasse efetivamente o direito dos presos entre os presídios, nos presídios, nós teríamos uma situação em que os presos que já cumpriram suas penas ou os presos que são em situação de cumprirem parte das penas fora da cadeia, tudo isso estaria resolvido. Isso não é verdade, não é? Há uma quantidade, não sequer, talvez se nós convidássemos um juiz do sistema penitenciário, ele também não saberia quantos presos hoje estão em situação que já deveriam ter sido soltos e permanecem presos, né? O PCC é uma empresa, a gente precisa entender isso dessa forma, com fins lucrativos, né? É uma empresa que, como outras associações que vivem de situações criminosas, ele aufere lucros dessa situação. Perfeito. Nós estamos com uma convidada no Skype, Patrícia Tolotti. Ela é delegada de polícia no Rio Grande do Sul. Boa noite, Patrícia, tudo bom? Boa noite, uma grande satisfação participar do programa. Obrigado por aceitar o convite. Primeiramente, gostaria de perguntar com a questão da expansão do PCC no Brasil, porque as pessoas talvez tenham uma ideia de que ele foi criado em São Paulo e que ele se mantém em São Paulo, mas ele já fez acordos tanto com as Farc quanto com o Comando Vermelho no Rio. No Rio Grande do Sul, você tem alguma interferência, algum histórico do PCC atuando?
em que pese a grande expansão do PCC em todo o território nacional, no Rio Grande do Sul, felizmente, a atuação dele ainda é bastante incipiente. Eu tenho notícias que a grande atuação deles, em termos nacionais, tem se dado mais nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Perfeito. Eu gostaria até que o Leonardo, por favor, também participasse. Vocês acham que, no momento, a gente tem notícias sobre o PCC, claro, ele sempre está na mídia, hoje mesmo saiu uma notícia que a gente vai comentar um pouco mais para frente, mas até quando essa expansão pode interferir nas questões das cidades e dos estados? Pode começar, por favor, Patrícia. Essa expansão está crescendo num ritmo vertiginoso, razão pela qual eu acredito que tenha que ser repensadas as políticas públicas inerentes ao sistema prisional. Porque, atualmente, os nossos presídios, além das situações degradantes, não ressocializam os presos, razão pela qual eles lutam por melhores condições. De repente, claro que não que o PCC seja uma forma legítima de luta por causa do uso da violência, mas eu acredito que tenha que ser repensada a questão prisional com a devida urgência, além de uma modificação legislativa. Perfeito, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite. Boa noite. E agora nós estamos encerrando o primeiro bloco, mas fiquem aí que já a gente volta com o segundo bloco, lembrando que estamos transmitindo este programa pela spm.br/live, L-I-V-E, e também para participar pode mandar pergunta, alguma observação, algum comentário no Twitter, no @planeta_ESPM. Então a gente já volta e é isso aí.